Bom, pessoal, como a ideia era nesse terceiro vídeo falar um pouquinho de ferramentas propriamente, eu vou focar sobretudo na questão dos fóruns e na questão de questionários, de quizzes, que foram alguns recursos que a gente mencionou que vai utilizar. O Moodle, na verdade, e eu estou usando aqui a página de uma disciplina minha antiga para ilustrar, o professor ele pode inserir uma série de recursos, que pode ser desde arquivos, conteúdos de pacotes IMS, gravações de webconferências MConf, como aquela webconferência que a gente vai ter lá no final de participação opcional de vocês, ela gera um grande arquivo de áudio que depois pode ser postado no Moodle para as pessoas terem acesso. Um arquivo que a gente chama no formato de livro, uma página, pasta, rótulo ou URL. URL propriamente e arquivos são os que a gente acaba utilizando mais. URL é um link de internet. Como a gente tem que focar neste momento só nos principais, eu vou comentar mais rapidamente. Então, podem ser acrescentadas atividades, que são recursos que, inclusive, podem ser de outros sites como Google, sites de aplicativos, de dados, de jogos, enfim, né? O que a gente mais vai explorar neste curto vídeo serão o fórum, né? E o questionário e a tarefa, por uma questão de tempo. Então é o seguinte, os fóruns, vocês vão ver que na nossa disciplina a gente está usando mais de um exemplo de fórum, né? E a gente vai focar em alguns, então. Aqui a gente tem um fórum, claro que já foi fechado, e era um fórum de discussão simples, já vou conferir aqui, para vocês terem uma ideia do que é um fórum desses com a discussão transcorrida. Então, eu postei ali questionamento, coloquei critérios de avaliação, algumas instruções sobre a atividade, e os meus alunos e alunas, eles clicaram ali no responder para poder, no caso, dar suas contribuições. Ó, vocês ainda conseguem, então, editar depois que vocês postam. Ainda tem como corrigir, pelo menos por um tempinho. E que tanto as diversas contribuições, por exemplo, se alguém aqui desse um responder a partir desta postagem, a resposta que foi o que eu fiz aqui, por exemplo, para a Aline. Ela postou e eu me reportei diretamente a ela, então eu dei um responder aqui na postagem dela e não naquele responder lá em cima. Tá? Então, eu estou mostrando esse fórum aqui só para ilustrar rapidamente os tipos de fórum. Bom, então agora a gente vai explorar um outro tipo de fórum, que é o fórum perguntas e respostas, que vocês vão ter a oportunidade de participar do fórum desses também. O fórum de perguntas e respostas, ele funciona da seguinte maneira. Normalmente o professor, ele coloca ali uma provocação macro, né, uma explicação aqui, geral, e a questão propriamente, ela é postada num tópico em separado, né? Aqui, por exemplo, eu fiz todo o comentário, postei a questão relativa a esse fórum, então, lembrando que é um fórum de perguntas e respostas. E o que acontece, você só vê a resposta dos seus colegas depois que você responde. Então, eu lancei aqui a questão, Kimberly respondeu, né? Foi a primeira pessoa a responder. Aí depois o Diego só viu quando, no caso, só viu a resposta da Kimberly quando ele entrou, a Aline só viu a resposta deles quando ela entrou, e assim sucessivamente. Então, esse também é o segundo tipo de fórum importante para a gente mostrar. Esses não são exclusivos, mas esses dois são o que tendem a ser mais usados. Existe também
um que a gente vai testar, que é um fórum onde cada um cria um tópico ou cada um pode criar mais de um tópico, mas esse tipo de fórum, conforme o gerenciamento, ele fica um pouco complicado de organizar e focar na discussão. Então, já que eu mostrei esses dois fóruns, agora eu vou mostrar uma atividade de tarefa para vocês. O que seria a tarefa? Consiste essencialmente num ambiente para postagem de texto. Então é colocada toda uma instrução ali, normalmente é indicado um formato para quê? Para que, por exemplo, é um texto de posicionamento. As pessoas sigam ali um padrão para saber um tamanho razoável dessa dissertação, desse texto, uma formatação que é recomendada, para não ter, por exemplo, uma pessoa que vai chegar ali com uma letra, uma fonte tamanho 16 e alguém com uma fonte tamanho 10, né? Um com espaçamento duplo entre linhas, outro com espaçamento simples, mas no sentido assim de que os professores eles vão requerer um texto, claro, que vai ter que estar bem fundamentado, bem claro, mas que siga algumas regras de formatação que dentro do trabalho acadêmico, por mais simples que ele seja, essas regras são importantes. Então aqui a gente deu uma série de instruções, né? O que é interessante? Você desenvolve todo o argumento offline, salva o arquivo e depois posta esse arquivo. A recomendação, inclusive, a gente dá para o fórum. Se no fórum vocês forem fazer, por exemplo, assim, uma explicação um tanto longa, talvez seja interessante gerar um arquivo do Word ou num bloco de notas primeiro, só depois postar e se certificar que a postagem foi ok. Então aqui mostra, né, a instrução de uma tarefa com os critérios para elaboração de um texto, enfim, né, como a gente havia comentado, em formato de arquivo e tudo mais, Word, PDF, editor de texto. E eu tenho aqui, se a tarefa ainda está vigente, eu tenho a opção de adicionar tarefa, no caso aqui como aluno. Então aqui vai aparecer um espaço para envio de arquivo. O sistema ele já tem uma configuração de tamanho máximo para novos arquivos e máximo de anexos. Normalmente, esse envio de tarefa, vocês enviam um arquivo só, né? Ele pode ser substituído dentro do prazo, mas uma vez que o envio é feito em definitivo, ele não pode ser mais substituído. E um arquivo não pode exceder 16 megas. Por quê, pessoal? Porque arquivo normalmente de texto não vai ser muito pesado, mas se vocês produzirem, por exemplo, um material com imagens, aí pode complicar um pouquinho. Então, conforme a atividade que vir a ser demandada, provavelmente o professor ele vai configurar para poder receber arquivos com espaço maior aqui. Mas não é o nosso caso, porque é só produção de texto simples. Supondo que eu elaborei esse texto dessa tarefa aqui, eu como aluna elaborei a minha tarefa direitinho e tudo. Eu vou aqui, eu posso arrastar para minha área de trabalho, ou eu posso escolher o arquivo. Eu vou enviar um arquivo qualquer de texto aqui, como se fosse a minha tarefa. Enviar este arquivo, tá? Eu tenho que aguardar para saber se realmente o arquivo foi carregado com sucesso. Salvar mudanças. Então, eu enviei o meu arquivo. O que acontece aqui? Apareceu que foi enviado para avaliação. Se o prazo ainda está vigente, eu ainda posso editar esse envio. O que seria editar envio? Seria substituir o arquivo. Mas vamos supor que eu não quero mais fazer alteração nenhuma. Eu vou clicar aqui e fazer o que a gente chama de download, né? Eu fiz um upload, eu carreguei o arquivo. Agora eu vou fazer um download para ter certeza que o arquivo que eu peguei como modelo do plano de ensino do curso. Aí aqui eu vou abrir para ter certeza, ó, que esse aqui era o arquivo que eu queria enviar. Então, uma vez que eu fiz isso, eu não preciso mais editar, não fazer nada, eu só aguardo vencer o prazo de avaliação e o professor ou o tutor vai lá e vai corrigir, vai fazer um comentário. E provavelmente o sistema ele vai me mandar uma notificação de que a minha tarefa foi avaliada. Vai aparecer aqui a nota e quem
avaliou. Bem, finalmente o que eu gostaria de mostrar para vocês é uma outra ferramenta. Então, a gente já mostrou 2 tipos de fórum, a ferramenta de tarefa. Aqui, então, vocês podem ver que a gente tem acesso a vários, eu posso postar vários tipos de materiais, então, arquivos PDF, links para vídeos, links para páginas de internet, por aí vai. E aqui a gente tem o que a gente chamaria de quiz, questionário, provinha de questões objetivas, o nome que vocês preferirem. O professor ele pode configurar esse tipo de teste de várias formas. Ele pode dar uma quantidade de tentativas permitidas, fazendo valer a nota mais alta, por exemplo, ou tentativas ilimitadas, muitas vezes quando é uma atividade que não vale nada, não vale nota. Então, no caso da nossa disciplina, a gente tem 2 questionáriozinhos desses, cada um deles vale, como a gente disse, 10% da média final da disciplina. Então, sim, vocês têm que fazer as questões, os acertos vão gerar o score, que vai gerar a nota, que vai ser multiplicado lá por 10%. Mas sim, não é preciso acertar tudo na primeira tentativa. Vocês vão poder ter até 3 tentativas para fazerem e vai valer a tentativa com a maior nota. O que não dá para esquecer no final, né, de clicar no finalizar, no enviar tudo e terminar. Né? Essas tentativas elas têm que ser feitas dentro do prazo, né, dado que é até o final, agora até dia 12 de abril. Você pode tentar melhorar o seu desempenho de uma tentativa para outra, mas a ideia é não desperdiçar as tentativas, não é entrar e fazer no chute ou de qualquer jeito, tá? Não desperdiçar a chance. Então, aqui a gente vai pré-visualizar esse questionário para vocês terem uma ideia de que tipo de estrutura esse instrumento segue. Obviamente, pessoal, eu vou chutar as questões, eu recomendo que não façam isso, mas justamente é apenas para simulação nesse vídeo, tá? Aqui tem as questões, supondo que cada uma aqui estava valendo um ponto, supondo que eu estou respondendo o que eu acho aqui, o que eu considero que é o correto. Lembrando que aqui no vídeo é só um chute. Respondo. Respondi as 10 questões, vou finalizar a tentativa. Aqui o sistema acusa que todas as minhas 10 respostas estão salvas. Caso eu esteja meio na dúvida, eu posso retornar a tentativa, ainda se ainda for uma tentativa válida, ou seja, se ainda for uma das duas, né? No caso da disciplina de vocês, a gente vai trabalhar com 3 tentativas, enfim. Mas eu posso retornar, então. Digamos, que eu mudei de ideia aqui. Então, assim, não tem problema, porque eu retornei, mas eu não fiz aquele envio final. Então, vamos supor, assim, que essa é a minha última tentativa. Enquanto eu retornar aqui e não clicar em enviar tudo e terminar, tá tudo certo. Só que agora eu vou enviar. E agora é a última. Depois que eu faço isso aqui, eu não tenho mais chance. Ele ainda me pede para confirmar. Uma vez enviada, você não poderá alterar as respostas para esta tentativa. Mas eu insisto, ok, quero terminar. O que acontece agora? Eu sou bem ruim de chute, então ele me mostrou aqui. Ó, ele me mostrou no caso o que eu marquei e que está incorreta. Poderia ter um outro tipo de feedback, por exemplo, assim, onde aparece a resposta correta. Mas por que normalmente o professor não faz isso? Porque se tem mais de uma tentativa, não vai adiantar aparecer a resposta correta já na sua primeira tentativa, por quê? Senão, obviamente, você vai voltar lá, vai marcar a mesma sem pensar muito. Não, e a ideia é que o questionário seja feito com leitura, com reflexão, né? E o erro te fazer procurar e avaliar o teu estudo até encontrar a resposta correta. Enfim, então aqui ele acusou o que estava certo, o que não estava, e ele me mostrou os meus resultados. Terminei a revisão e aqui é a minha nota
Nota mais alta, nesse caso aqui, foi 10. Supondo que eu tinha feito ali outras tentativas, desperdicei, enfim. Lembrando então que eu posso sempre melhorar a minha nota enquanto eu ainda tenho tentativas.